Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Dia de mercado praticamente eufórico hoje. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. A Bolsa registrou a maior valorização em 2 anos hoje, uma valorização forte, sobretudo pelo aspecto eleitoral. Ações de estatais puxaram o índice para cima, Petrobras subiu bastante hoje, Eletrobras também, Banco do Brasil, as estatais que são negociadas aqui na Bolsa. O dólar teve a maior queda em 4 meses, detalhe também a menor cotação dos últimos 46 dias, para ser preciso. A maioria dos clientes, ou seja, das pessoas que têm investimentos, ainda busca aconselhamento com o gerente do banco. Mesmo nesse mundo de startups, de dicas pela internet, os mais velhos ainda buscam orientação com o gerente do banco, onde eles têm conta corrente, por exemplo. E no estúdio a gente conversa com o economista Eduardo Vélez sobre esse momento da economia brasileira. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Dia de mercado praticamente eufórico, podemos dizer assim, e tudo isso se deveu justamente à divulgação ontem da pesquisa do Ibope, que colocou o candidato Jair Bolsonaro à frente das preferências do eleitor. Essa foi a explicação de entre 10 analistas de mercado hoje que foram ouvidos pelos vários veículos, inclusive os que eu liguei logo de manhã, quando a gente viu exatamente o momento do Ibovespa hoje e começou a subir logo cedo. O Ibovespa hoje não teve flutuação negativa, só foi positivo e cresceu bastante. O dólar também teve queda, porque o dólar é sempre aquela moeda, é o ativo que os investidores pegam com relação à insegurança quando olham para o país e se sentem inseguros. Neste momento, nos cálculos dos investidores, esse momento eleitoral com esse resultado favorece o país, por isso, obviamente, apostaram nas ações, sobretudo em estatais. As estatais são as primeiras a perder valor quando se tem alguma insegurança em relação à política. A gente viu isso desde o ano passado, um dos momentos mais turbulentos da economia, em relação a denúncias envolvendo o presidente e tudo mais. Você se lembra do que aconteceu, por exemplo, em maio do ano passado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas ações hoje, primeiramente com o próprio Ibovespa. A alta hoje de 3,78%. É a maior alta desde novembro de 2016. Novembro de 2016 foi exatamente o começo da recuperação da economia brasileira. Nós tínhamos passado pelo impeachment um pouco antes. No final do ano, a gente já estava vendo, por exemplo, a taxa Selic caindo, que estava muito mais alta. Depois, aquele momento de queda da taxa básica de juros, que hoje os juros estão em 6,5%. Foi ali que a gente viu o momento da economia que estava melhorando, ou seja, tinha sinais de melhora muito claros. E depois a Bolsa não tinha subido tanto assim, a 3,78% hoje, a 81.593 pontos. Ou seja, aquela barreira dos 80 mil que tinha sido vencida dias atrás, mas muito pouco, na verdade, a gente viu depois da vírgula uma mudança, ou seja, tinha passado dos 80 muito pouco, mas depois chegou a cair um pouquinho. Aqui foi superado completamente. A mesma coisa em relação ao dólar, aquela barreira de queda do dólar de R$4 também foi vencida hoje. Mas vamos dar uma olhada em algumas ações que chamaram a atenção aqui. Vamos lá. São ações, algumas têm ações que são ações que têm expressão dentro do Ibovespa, ou seja, tem peso no Ibovespa e puxam o índice para cima. Outras ações só foram mais negociadas com forte valorização, embora elas não tenham peso relevante no Ibovespa. Mas, claro, se foram positivas, acrescentam exatamente esse movimento de alta da Bolsa. Forja Taurus é uma fabricante de armas, sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que vem de altas já há alguns dias. Hoje teve mais uma alta de 18%, um pouco mais de 18%. Banco do Brasil é uma estatal negociada aqui, 11% de alta, 11,41%. A Eletrobras, outra estatal, Petrobras também, 9%, quase 10% para a Eletrobras e 8,67% de alta da Petrobras. São ações, essas 3 ações aqui, que nós estamos falando de ações de empresas estatais, tem forte flutuação e normalmente sofre muita pressão de queda quando há instabilidade no governo ou se tem expectativa ruim em relação ao comando do governo brasileiro, porque obviamente são estatais e têm seu comando dentro do governo brasileiro. Apesar de se ter hoje regras de estatais muito mais sofisticadas do que se teve no passado, ou seja, para se mexer em uma estatal hoje precisa se passar por uma série de procedimentos, o que
justamente para evitar o uso político de estatais, como aconteceu com a Petrobras, que nós vimos que teve um problema gigantesco com os Correios e tudo mais. Neste momento, nós temos uma situação de mais garantia, de autonomia administrativa das estatais, sobretudo com questão a relações éticas, de preservação do negócio, sobretudo. E aqui a gente tem, neste momento, apesar disso tudo, ou seja, tem um olhar mais positivo para as estatais, porque tem esse olhar mais positivo para a possibilidade de futuro do governo brasileiro com essa questão eleitoral. Essa é a visão dos investidores e isso foi ouvido de 10 em 10 analistas de mercado. Está aqui, Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras, entre as maiores altas hoje do Ibovespa, e todas elas têm peso importante no Ibovespa, por isso a gente viu a ação da Bolsa, ou melhor, a Bolsa de São Paulo subindo bastante hoje. Bradesco, uma empresa privada, mas tem importância muito grande, também subiu quase 6% hoje, e Vale 1,55% nas ações, à exceção de Forja Taurus, todas elas têm peso importante no Ibovespa. Vamos seguir aqui para a gente olhar para o dólar. O dólar hoje foi a R$ 3,93, uma queda de 2%, 2,08%. Para você ter uma ideia, nós temos aqui números que chamam a atenção. Essa é a menor cotação, por exemplo, do dólar nos últimos 4 meses, nos últimos 46 dias. E é uma queda maior, não tínhamos tido uma queda assim há pelo menos nos últimos 4 meses. Isso chama atenção, ou seja, há 46 dias não tínhamos um dólar nesse patamar e há 4 meses não tínhamos tido uma queda tão expressiva do dólar. O dólar que chegou a ser comentado a 4,50, 4,60, havia estimativas disso, nunca chegou próximo disso, mas havia estimativas de mercado que estipulavam um dólar muito alto. A gente está vendo aqui, na verdade, um recuo do dólar, o que demonstra claramente que tinha aqui um aspecto de temor em relação ao país e, portanto, compra-se um ativo de insegurança, de segurança justamente para se proteger diante de incertezas. E o dólar, nesse momento, como as incertezas, na visão desses investidores, diminuíram, o dólar também cai, porque, obviamente, o dinheiro vai para ações onde se ganha muito mais recursos com o investimento na Bolsa das ações das empresas todas. Bom, vamos falar um pouquinho mais, daqui a pouco a gente fala sobre os comportamentos dos investidores. Essa aqui é uma pesquisa interessante, mas a Receita Federal está em busca de vários contribuintes para fazer retificação nas declarações de imposto de renda. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem mais informações. Oi, Vanessa, bem-vinda, boa noite. Oi, Piotr, obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos. Cartas vão ser enviadas aos contribuintes e o envio vai ser feito a partir desta semana para 383 mil deles em todo o país. A orientação é para que eles corrijam erros nas declarações de ajuste anual do imposto de renda, exercício 2018, ano base 2017. Essas declarações têm indícios de inconsistências que podem resultar em futuras autuações. As cartas só vão ser enviadas aos contribuintes não intimados nem notificados pela fiscalização da Receita Federal. São aqueles que podem fazer as correções sozinhos. A Receita alerta que quem receber a carta deve fazer a correção em casa e que não é preciso comparecer a nenhum posto da Receita. Se você quiser saber a situação da sua declaração, basta acessar o site da Receita no serviço Extrato da DIRPF, que é a declaração de imposto de renda da pessoa física, usando o código de acesso ou o certificado digital. Se a declaração estiver retida em alguma malha, vai aparecer uma mensagem escrito pendência. Junto com a mensagem vão aparecer também orientações sobre como resolver. A Receita salienta que se o contribuinte não aproveitar essa oportunidade para se autorregularizar, pode ser intimado formalmente. Depois disso, não é mais possível fazer mudanças na declaração. Desse ponto em diante, qualquer exigência de imposto gera multa, pelo menos 75% do valor do imposto que não foi pago ou pago em valor menor que o devido. Então é bom ficar atento, né, Piotr? Só uma dica, se você tem alguma coisa a acertar com a Receita Federal, vá. A Receita Federal é um dos órgãos públicos com eficiência gigantesca de funcionamento, então vale a pena você verificar se tem problemas, retifique as declarações, faça as correções, seja lá o que for que tenha ali algum problema, se você por acaso faz parte dessa lista de clientes, ou melhor, de contribuintes que estão sendo procurados aí pela Receita Federal. Bom, os gerentes de bancos, apesar desse movimento todo de fintechs, de modernidade nova de investimentos, os gerentes de bancos ainda são consultados pela maioria das pessoas que fazem aplicações financeiras. Essa pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pela SPC Brasil. 53% disseram que conversam com o gerente de banco ainda, com o gerente de banco.
Sobretudo quando se fala de pessoas mais velhas. Acima de 55 anos, esse índice vai a 74%. Aqui tem várias explicações. Por exemplo, as pessoas mais velhas talvez tenham menos confiança na tecnologia, menos habilidade com relação a, por exemplo, buscar ali informação na internet. E, claro, podem ter desenvolvido uma relação de confiança maior com o gerente. Porque se a gente olhar, por exemplo, o outro número, aqui faz 100%, 47% consultam a internet. Essa parte de 47% que consulta a internet são exatamente os mais jovens, que aí esse número chega a 63%. Vamos lá, para saber um pouco mais do comportamento de investidores. 31% investem há menos de um ano, ou seja, são novos no mercado de aplicações financeiras. 60% não diversificam aplicações. Aqui vale duas informações. Claro que se a pessoa tem pouco dinheiro, não tem razão para diversificar. E normalmente esse cliente, isso aqui é uma dica deste jornalista que acompanha esse mercado há muito tempo, vá sim em aplicações financeiras conservadoras, como por exemplo poupança, se o dinheiro é pouco. Ou se você não tem muita habilidade, não tem muito tempo para se preocupar com isso, se você não consegue ter muitas informações a respeito de aplicações financeiras. Recomendável que você tenha, que você procure mais informação para diversificar. Se você tem mais dinheiro, se você tem uma porção boa de dinheiro e não vai precisar desse dinheiro logo, você tem ali como lidar o seu dia a dia, pagar as contas todas, aí sim. Diversificar é regra número 1 em investimento financeiro. Mesmo quem compra ações aqui na Bolsa, por exemplo, nunca se compra ação só de uma empresa. Você compra de várias empresas e de vários setores. Depois, obviamente, você fizer uma análise ali particular, de acordo com o seu comportamento. Mas você sempre diversifica, porque você nunca vai ganhar tudo de um lado, mas também nunca vai perder tudo. Ou seja, isso vale para qualquer outro tipo de aplicação financeira. Esse número aqui chama atenção. E normalmente isso aqui tem muito com dica de gerente de banco, que não é muito criativo, não porque ele não seja criativo e não conheça a aplicação financeira. Porque, de repente, a ordem que ele recebe do dono do banco é para desviar aplicações financeiras para determinada aplicação que o banco está vendendo. 55% preferem aplicações financeiras de resgate fácil. Essa explicação é muito clara, assim como 52% de baixo risco. Ou seja, normalmente são clientes que têm pouco dinheiro ou pouca intimidade com aplicações financeiras. Aí, claro, numa emergência tem dinheiro para pegar e consegue num resgate fácil, por exemplo, poupança, essa é a razão do sucesso da poupança, apesar do ganho não ser muito elevado. E o baixo risco, evidentemente, porque ninguém quer perder dinheiro se você não tem intimidade com as aplicações financeiras. Isso demonstra claramente nessa preferência que tem os investidores. Daqui a pouco a gente fala sobre esses indicadores de compras a prazo. A produção industrial teve um leve recuo no mês de agosto. A Flávia Grossi conta mais detalhes sobre isso. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Foi uma pesquisa do IBGE divulgada hoje que mostra que a produção da indústria está perdendo ritmo no Brasil. Em agosto, Piotr, o setor registrou queda de 0,3% na comparação com o mês anterior. É o segundo resultado negativo mensal seguido, o que não acontecia desde 2015. Dos 26 ramos pesquisados, 14 recuaram em agosto. A principal influência negativa foi do setor de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que caiu 5,7%. Segundo especialistas, essa desaceleração pode ter sido influenciada por alguns motivos, como a greve dos caminhoneiros e a interrupção de produção em algumas plataformas da Petrobras, como a de Mexilhão, na Bacia de Santos. No acumulado do ano, a indústria cresceu 2,5% e, na comparação com agosto do ano passado, a alta foi de 2%, terceiro resultado positivo consecutivo, mas o menos intenso da sequência. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, aumentou a disposição das pessoas em comprar prazo, uma pesquisa da FEComércio. No mês de setembro aumentou 1,2%, foi a 43,8 pontos, mas isso significa que 21,3% das pessoas pretendem comprar algum produto em prestação, ou seja, parcelado, financiado nos próximos 3 meses.
Isso se chama, em alguma medida, confiança na economia. Ninguém faz compra a prazo se não acredita que vai conseguir pagar. Compra a prazo é notadamente um índice de confiança na economia. E 35,1% dos endividados disseram que tem reserva financeira. Isso sim também é uma notícia positiva para a economia. A pesquisa é da FEComércio São Paulo e obviamente, é aqui em relação à população de São Paulo. Bom, vamos ao intervalo. Daqui a pouco eu converso com o Eduardo Velho, economista da Gol Associados, para falar sobre esse momento da economia brasileira. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, eu converso agora com o Eduardo Velho, economista da Gol Associados. Velho, bem-vindo aqui no cenário econômico. Chegou rápido, hein, velho? Hoje estava difícil chegar, hein? Estava difícil. O trânsito de São Paulo estava complicado. A cidade, é o final de ano. Velho, nós divulgamos há pouco aqui, o Ibovespa teve o melhor resultado, a maior alta dos últimos 4 meses, aliás, dos últimos 2 anos. Lá em novembro de 2016, que a gente teve uma alta maior do que isso. Quase 4%. O dólar caiu bastante e rompeu definitivamente, evidentemente indo para baixo, para um valor menor, a marca dos R$4. Isso tudo está sendo muito creditado à questão das pesquisas ontem do Ibope, e o mercado ainda não sabia o resultado da Datafolha, mas saiu da Datafolha agora. Antes a diferença era de 10 pontos de Bolsonaro para Haddad, agora no Datafolha são 11 pontos, com uma diferença de 2 pontos no eventual segundo turno, ou seja, pró-Bolsonaro. Isso é o mercado reagindo à eleição ou tem mais alguma coisa na economia? Eu acho que hoje o fator foi totalmente doméstico, ou seja, lá fora teve a queda nas bolsas americanas, o dólar até se valorizou lá fora, com a aversão ao risco. Nós fomos no sentido contrário, então é doméstico mesmo. Não, hoje totalmente eleição. Quer dizer, qual é a percepção dos investidores em geral? A equipe econômica do Bolsonaro, ele vem sendo realmente a eleição presidencial, teria muitas chances de fazer uma agenda pró-crescimento, pró-mercado, estimular a ampliação dos pactos de comércio exterior, fazer alguma privatização, não de todas as empresas, mas de algumas empresas que gerem uma arrecadação para o governo ano que vem, sem precisar aumentar imposto de renda, aumentar CPMF, controlar despesas, ter um comprometimento com a inflação baixa. Então, me parece que é uma percepção positiva e me parece também, pelas intenções de voto, que está tendo um voto útil também, ou seja, é uma propensão ao aumento dele de vitória. A probabilidade hoje do Bolsonaro vencer, apurada lá na Gol, já estava na faixa de 50% para ele vencer. Não é a intenção de voto, a probabilidade dele vencer o segundo turno. Então, me parece que o grau de rejeição dele se estabilizou e o do Haddad também ficou alto. Então, esse indicador já não é mais um indicador relevante para determinar a vitória. Então, me parece que ele rompeu essa barreira dos 30% e os sinais estão indicando que o Haddad, sim, que estabilizou no patamar próximo de 20%, e a tendência realmente, me parece, ser o segundo turno está muito claro entre o Bolsonaro e o Haddad, mas realmente a probabilidade maior de vitória do Bolsonaro. E qual é a situação hoje? O que nós temos no mercado brasileiro que vai ser tarefa número 1? Eu suponho até que, uma vez definida a eleição, este governo, dentro desse momento de transição, já toma medidas, obviamente, aquelas que são... Ocorreu isso do governo Fernando Henrique para o Lula, que foi eleito em 2002, que tomou posse em 2003. Lembro, na época, foi a prorrogação da CPMF, que ainda existia, hoje não existe mais, e não existe a menor chance de se aceitar isso também. Mas, ou seja, nós já teremos algumas medidas. Quais são essas medidas, velho, que precisam ser tomadas para, digamos, dinamizar a recuperação econômica que já vem do ano passado, em velocidade mais lenta e com intensidade menor do que se esperava? Bem, eu acho que precisamos, diga-se de passagem. No pressuposto que o Bolsonaro vença a eleição, primeiro desafio, primeira exposição que ele vai ter que fazer é, logo, claramente, nomear a equipe econômica, mostrar que a equipe econômica tem uma autonomia para realmente tocar o programa de governo, principalmente nas questões das reformas. Quer dizer, hoje, a grande demanda hoje é você reduzir a despesa obrigatória do governo, do orçamento. Hoje, o investimento público hoje está quase 0% no governo federal. Então, hoje tem que haver realmente um apoio político, angariar esse apoio político para aprovar, acelerar a reforma da Previdência logo no início do mandato, que é fundamental, que é aí que ele vem já com a consolidação da vitória, apoio popular, é mais fácil aprovar as coisas. Acho que esse é um ponto aí que eu acho que é da agenda prioritária. O segundo ponto que eu vejo assim, importante é deixar o Banco Central, também mostrar essa autonomia do Banco Central. Hoje a inflação está um pouco mais alta, ela está subindo, não é um descontrole, mas o Banco Central já avisou, já alertou
que a expectativa de inflação está subindo um pouco mais do que o esperado, né? A inflação já está um pouco acima da meta, se considerar a mesma taxa de juros que está hoje, 6,5%. Então, o Banco Central aumentar os juros, isso é ótimo, isso é bom, é sinal que o Banco Central está autônomo, está independente operacionalmente do governo, não há intervenção política. E eu acho que ele pode fazer a mesma coisa que fez o governo Temer no início, nomeou presidentes estatais, por exemplo. Isso vai ser uma coisa interessante, já nomear com indicações técnicas. Eu acho que isso vai ser também importante, também vai dar uma expectativa de confiança na agenda microeconômica. Eu acho que também isso vai ser importante. Até porque as estatais agora também têm tem um comportamento que foi definido de mudança de regras internas para evitar justamente o uso político delas, que foi caso de polícia na gestão anterior. Exatamente. As agências reguladoras também que tem que fazer, aí, principalmente alguns ajustes, e verificar quais são as empresas que podem ser privatizadas, que estão dando prejuízo, ou então não é vantagem competitiva do Estado manter essa gestão. Quer dizer, o Bolsonaro já deu a sinalização que algumas empresas são estratégicas, algumas empresas do setor elétrico, a própria Petrobras, a Caixa Econômica, mas existem uma gama de empresas, muito assim, tem 150 empresas estatais aí à disposição para escolher, para o governo aumentar um pouco a arrecadação, enquanto a economia estiver com baixo crescimento, vai ser fundamental para não aumentar a carga tributária sobre o consumo das famílias, você ter uma arrecadação extraordinária via privatização. Qual é a vantagem? Você evita de aumentar os impostos sobre a população e você reduz a despesa do Estado. Você dá a empresa, vende a empresa para o seu privado, elimina a despesa e reduz o endividamento público. Quer dizer, que também é outro indicador de risco para o mercado internacional, para os investidores. Quer dizer, se o governo priorizar essa redução da dívida, também vai ser muito bom. Pera, só para explicar para o nosso espectador, quando a gente fala em Estado pesado, é um Estado que custa muito caro, é isso? O Estado gasta muito dinheiro para se manter da forma como ele existe hoje, é isso? E se gasta dinheiro para se manter, deixa de investir. E quando o Estado perde a capacidade de investimento, nós temos um problema gigantesco, sobretudo em áreas estratégicas e aquelas que são necessárias, não é? Eu acho que a população estaria com a maior percepção hoje que o Estado é bem pesado. Só para ter uma ideia, na década de 90, meia década de 90, a despesa primária, ou seja, sem contar juros, do governo federal em relação à riqueza total da economia, em relação ao PIB, era na faixa de 10% do PIB. Hoje está o dobro, 19% do PIB. Ou seja, em 20 anos, 25 anos, quase duplicou a despesa do governo acima do crescimento da economia. Ou seja, o Estado aumentou de tamanho e a economia está um pouco mais pobre, né? Nós tivemos recessão. Logo, o setor privado perdeu sua participação. E a economia não cresceu tanto. Então, é um sinal que temos que fazer uma recomposição disso. O modelo tem que ser mais setor privado financiar crescimento e não setor público. O setor público tem que o quê? Financiar saneamento, segurança, educação, saúde. E essas questões mais operacionais de produção, onde o setor público não tem competitividade, vende. Tem investidores para fazer isso, o Estado arrecada e gasta menos. Mas pode aplicar seu esforço todo de Congresso na hora de regulação para trazer segurança jurídica. Exatamente. Esse é um detalhe que só o Estado pode fazer e se ele não faz, traz um problema gigantesco. E outro ponto importante, as pessoas ficam falando assim, que vai vender, o Estado não vai ter mais nenhum controle. Não. Vários fundos de pensão de estatais na década de 90, hoje são donos das empresas privatizadas. A própria Vale, CSN, várias siderúrgicas, tem vários fundos de pensão de estatais. Então, na verdade, o ponto é tirar o governo da execução, que é aí que é a corrupção. Tirar da gestão e deixar o setor privado fazer a gestão. Mas ele pode ter participação. É só ele também comprar ações da empresa. Não há nenhum problema. Entrar no mercado e vender e pronto. Então, quer dizer, a questão é trocar a gestão. Uhum. Acho que esse é o grande ponto que eu acho que me parece que a equipe do Bolsonaro está com esse viés que eu acho muito positivo. Daí essa resposta do mercado hoje. Com certeza. Eduardo Velho, obrigado pela gentileza da entrevista. Eduardo Velho, economista da Go Associados, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui num dia que chama a atenção hoje do Ibovespa, da queda do dólar. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.